Boa noite, tudo bem? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do pastor, pela vida também do presbítero Mauro, que esteve conosco ali na nossa igreja, trouxe uma palavra edificante aos nossos corações. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade. O pastor falou para me fazer a apresentação. Estou com a minha esposa e meus filhos. Na verdade, ainda faltam 2 que não vieram hoje. E minha mãe, Diácono Kaique, junto com a sua esposa. Na verdade, eu trouxe um grupo de intercessão. Diga glória a Deus. E eu disse para eles: vocês são obrigados a glorificar a Deus mesmo não sentindo nada. Amém ou não amém? Foi meu trato que eu fiz com eles. Mas vamos à palavra. Pegue sua Bíblia, por favor, aquele que pode. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel. O capítulo é de número 19. E nós vamos ler 2 versículos. O versículo de número 3 e o versículo de número 4. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 3 e versículo de número 4. Amém? Serei bem prático, bem incisivo, bem direcionado no que Deus colocou no meu coração para o nosso coração. Vitória, meus irmãos, peço sua atenção por alguns minutos e a gente vai conseguir chegar até o final. Todos acharam? Vitória. Que diz assim a palavra do Senhor: e o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, e que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seguida em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Irmãos, a palavra que nós lemos aqui, no capítulo 19, nesses 2 versículos, está falando acerca de um momento na vida de um homem. E quem é esse homem? Esse homem nada mais é do que o profeta Elias. Alguns aqui já até falaram sobre esse homem, eu já ouviram por diversas vezes. E começa a história a falar no livro do Reis de Israel, no capítulo 17, em um momento em que o povo de Deus está vivendo em decadência. Decadência espiritual, decadência moral. Na verdade, eles têm o nome de povo de Deus, mas não vivem como servos de Deus. Estão em terra de promessa e vivendo promessas de Deus, mas está em desagrado. Deus não aprova. O reinado sobre esse tempo está na mão de Acabe, na mão de Jezabel. Por diversas vezes já ouvimos falar sobre esses nomes, sobre esses personagens. Só que no capítulo 17, no versículo 1, aparece no cenário profético de Israel um homem chamado Elias. E, empossado de uma palavra e de autoridade, ele se dirige à maior autoridade em época, com uma palavra dura, séria, e ele diz: não haverá chuva, nem orvalho sobre Israel, segundo a minha palavra. Elias leva tão sério essa questão de palavra e palavra de Deus, e ele entende que a palavra é tão poderosa. Empossado de autoridade de Deus, ele se dirigindo à autoridade de época, ele diz: não haverá chuva nem orvalho. A Bíblia diz que não há. Assim acontece como esse homem está dizendo. E aqui temos uma lição que vale a pena se pensar. E qual é, pastor Rodrigo? Deus, quando quer tratar com uma sociedade, com uma nação, Deus sabe os seus meios. Uma palavra simples, poderosa, mas objetiva, vinda de Deus, empossada de um homem de Deus, faz tratar a economia de todo um país. Por quê, pastor Rodrigo? Dentro daquele tempo eles viviam da pecuária, viviam também da agricultura. Não havendo chuva nem orvalho, não tem como se plantar, nem cuidar de animais. Fazendo isso, tudo que tem não cresce, não desenvolve. A gente pode perceber que tudo está no domínio de Deus, e Deus de forma simples, uma palavra direta, objetiva, mas poderosa. Porque qual é o objetivo dentro desse cenário? Resgatar o coração do povo a Deus. Deus tem seus meios de trazer o coração que um dia foi dele para ele de volta.
Tem um escritor que eu gosto de ler, C.S. Lewis, ele diz assim: se tu não ouve a Deus na bonança, Deus tem seus meios de te fazer ouvir. Ele aumenta os amplificadores da dor, do medo, da saúde, para que tu possa ouvir outra vez a voz de Deus. Na verdade, Deus cerra o céu em chuva e orvalho. Agora o povo não tem muito o que se fazer. Deus dá ordem a esse profeta: vai para o ribeiro de Querite, lá você se esconde nesse vale, e eu vou te alimentar. E a Bíblia diz que dentro do tempo em que Deus permite a ele, Deus cuida dele naquele lugar. É um homem que vai abrir mão totalmente de sonhos, vida, a serviço de Deus. E vou te dizer muito bem, claro, servir a Deus é servir pessoas. E nem sempre isso é tão fácil quanto a gente imagina. Eu vou voltar para o texto, mas só pense comigo. Quem aqui já acordou pela manhã com vontade de comer, não sabe se é doce, se é salgado, mas está com vontade de comer alguma coisa que nem sabe se existe? Quem já? Eu por muitas vezes. Então, se eu não sabendo lidar nem com aquilo que quero, imagine eu tentar compreender o próximo e atender todas as suas necessidades. Você percebe que não é tão fácil quanto a gente imagina. Só que Deus, guardando ele em Querite, Deus sustenta ele com água fresca daquele ribeiro e com pães e carnes conduzida por corvos. O povo agora está vivendo um momento difícil, porque a agricultura não tem chuva, não tem orvalho para fazer crescer. A pecuária não tendo planta, não tendo capim, não tendo alimento, não tem como alimentar. Enquanto alguns estão vivendo decadência, alguém está sendo cuidado por Deus, mesmo com pouco, bebendo água fresca, comendo pão e comendo carne. Só que guarde isso aqui. Qual é a estrutura de um corvo, do corpo de um corvo? Pequena. E a Bíblia diz que são 2 horários, diácono Kaique, pela manhã e pela tarde, que Deus está enviando o corvo. Isso aqui vale a pena se pensar, que Deus está cuidando dele, sim ou não? Mantendo ele vivo, com pão, carne e água fresca. Só que na quantidade certa para se viver. Não é para se esbanjar, é para se viver. Tem momentos na nossa vida... Fala ou fico quieto? Só 2 falou, então vou ficar quieto, vou fechar a Bíblia e vou para casa. Fala ou não? Tem momentos na nossa vida que a gente tem que compreender o que Deus está fazendo. Você não tem o quanto que você queria, mas você tem o necessário e Deus te guardando para você viver. Não sei se tu percebeu, tem um povo lá fora vivendo em decadência. Deus está tratando com o povo, mas na tua casa não falta pão, não falta carne, nem água fresca. Tem gente aqui que é grato a Deus pelo momento que está vivendo? Consegue enxergar a misericórdia de Deus? Eu não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso para me manter vivo e ainda caminhando na presença de Deus. Tem gente que está faltando tudo, inclusive a paz, mas no lugar que Deus me plantou, Ele tem me guardado, tem me sustentado com pouco, mas tem me sustentado. A minha casa tem até privações de algumas questões, mas não falta. O Espírito Santo de Deus está soprando a minha alma. Tem gente que entrou aqui com esse grito na garganta, mas o Espírito está ministrando a minha alma. Aguenta, fica firme, é apenas um tempo. Tenho guardado a tua casa, tenho te sustentado. Fique em paz. Ele está no ribeiro de Querite. Agora Deus dá ordem a ele que ele saia do ribeiro e vá até Sarepta. Só que tem um detalhe, me pergunte qual é. A cabeça dele está a prêmio dentro daquele lugar. Mais à frente Acabe vai chamar ele de perturbador de Israel. Só que Elias tem que agora andar a pé, uma distância significativa de alguns quilômetros, de Querite até Sarepta. E quem dá ordem a ele, para ele ir mais uma vez para algum lugar, é Deus. Tem algo aqui que vale a pena se pensar, me pergunte.
ele só dá um passo na vida dele na direção de Deus. Vou falar de novo. Ele só vai para onde Deus manda. Ele só faz o que Deus manda. Vou falar de novo. Ele só vai aonde Deus manda. Só faz o que Deus manda. Deus se torna responsável por mim e por você. E eu te provo isso na Bíblia. Por mais que a situação não seja incômoda, mas Ele está contigo. Mas quando você está na direção dEle. Vamos avançar. Outra hora a gente pensa sobre isso. E Ele vai até Sarepta. Tem momentos e fases na nossa vida. Só que a gente está falando de um profeta. O cara é crente, o cara ora, o cara ouve Deus. O cara fala em nome de Deus. Mas está vivendo também coisas comuns em alguns cenários que a gente vive nos dias atuais. Vale a pena a gente usar esse óculos e fazer essa leitura. E agora Deus dá ordem a ele que ele vá até Sarepta. Isso aqui é coisa de louco. Vai até Sarepta, que eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Isso é coisa de doido, irmão. Como é que aquele que tem pouco vai sustentar aquele que não tem nada? Responde. Gente, a gente está vivendo uma crise aqui. Não tem chuva, não tem alimento crescendo. Os animais estão morrendo. A Bíblia fala no capítulo 18, quando o mordomo do rei, Obadias, vai procurar alimento para as mulas se manterem vivas. O cenário é de crise. Agora, como pode, presbítero Mauro, num cenário de crise, aquele que tem pouco sustentar aquele que não tem nada? Loucura! Chegando ele até aquela cidade, se depara com a mulher está catando gravetos, cavaco, e ele se dirige a ela pedindo água. Depois ela fala o que vai fazer. Ele pede para ele primeiro, o cara é abusado, ele ainda fala, faz para mim primeiro. Loucura! Será que ele não tem pena dessa casa? Poxa, está oprimindo uma viúva, pedindo pouco que ela tem. Só que quem deu ordem para ele ir até aquele lugar? Diga, Deus. Preste atenção nisso aqui. Só que quando ela fala a situação da casa dela, já existe um decreto de morte nos lábios dela. Já tem algo preparado dentro do coração dela que precisa ser mudado. Ela diz, eu e o meu filho, a gente vai comer. E depois que a gente comer, a gente vai esperar uma coisa, que é a morte. Elias, faz para mim primeiro. Ela obedece à voz de Deus por intermédio da boca do homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ela obedece, sai outra palavra da boca dele. Na tua casa não vai faltar pão, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Até que Deus decida mudar o cenário do país, da região. Mas a tua casa está guardada e está debaixo de uma palavra. Levanta a mão que eu quero liberar essa palavra sobre tua vida. Tem muita gente que morre agarrado com pouco que tem, mas tem gente que é crente, que mesmo sendo pouco, ouve a voz de Deus e ainda continua honrando a Deus. Sabe por que na tua casa não falta? Porque tu não está agarrado ao pouco que tem. Existem princípios de honra estabelecidos a Deus no teu coração e você não quebra. Mesmo sendo pouco, mas Ele vai lá e você honra e Deus vai lá e faz. Você honra e Deus vai lá e faz. As portas estão abertas. Lá na igreja eu também pago aluguel como aqui. Mas tu honra a Deus para essa casa estar aberta. E Deus tem cuidado da tua casa. Levanta a mão que eu quero liberar mais uma palavra sobre tua vida. Enquanto tu der ouvido a Deus, pela boca do homem de Deus, a tua casa está guardada, porque está debaixo de uma palavra. Seja... Quem disse que a oferta não corta laço de morte? Estava esperando a morte. Morreu? Até mesmo quando ele passa mal e morre, o profeta leva ele para o quarto, ora e ainda devolve em vida para a mãe. Quer morrer agarrado com o pouco que tem? Ou compreende o teor e a poderosa que é a palavra de Deus? Só para a gente entender isso aqui, eu volto para o texto. Isso aqui é o que está aqui na minha frente? Diga, um púlpito. Beleza? Esse material aqui é o quê? Que tipo é esse metal? Alumínio? Ferro?
Acrílico? Beleza. Então essas são as matérias que foram usadas para a criação desse púlpito. Sim ou não? Quem criou o púlpito? Diga, o homem. Então o homem, por melhor criador que seja, ele tem que criar em cima de uma matéria que já existe. Sim ou não? Só que em Gênesis tem uma pergunta que eu quero uma resposta. Deus criou os céus e a terra. Segundo qual matéria? Me responde. Não, Deus criou os céus e a terra. Segundo qual matéria? Beleza. Então você entendeu o que você está recebendo aqui hoje? Você está recebendo muito mais do que moeda corrente. Você recebe a palavra que gera no homem e através do homem aquilo que é necessário para a vida. O profeta liberou isso sobre a vida dessa mulher. Eu não tenho nada, mas eu tenho algo que muda a tua vida e a minha. E o que é? É a palavra com a autoridade que está sobre os meus lombos. Oh, aleluia. Ele não tem nada, mas ele tem algo que o dinheiro não compra. Ele não tem nada, mas ele carrega uma presença que quando ele abre a boca, o cenário de morte muda. Ele nem tem nome, não é ninguém, mas Deus impulsou ele de autoridade e chamou ele para grandes coisas. Levanta a mão que eu quero liberar sobre a tua vida. Não, eu estou falando para gente que é dependente de Deus, crê na palavra de Deus e chegou hoje para um tempo de mudança na tua vida e no teu ministério. Levanta a mão que eu quero liberar sobre a tua vida. Recebe hoje da parte de Deus essa palavra que te impulsa de autoridade, de ousadia, de intrepidez e muda a realidade da tua casa. Ela entra no curso da tua história. Sabe o que o Espírito está soprando minha alma? Deus já tem enviado alguns Elias até você. Chegou com fome, não tem nada, vai ser alimentado por você. Escuta isso aqui. A oferta que essa mulher deu para o profeta mudou a vida dele? Não. Porque voltou a ter fome no dia seguinte. Sim ou não? Alimentou ele por um momento. Então, irmãos, presta atenção numa coisa. Quando tiver a oportunidade de fazer, faça. Por Deus e para a obra de Deus. E até invista na vida de homens de Deus. Me pergunte por quê? A oferta que você dá não muda a realidade da vida dele, mas muda a tua história. Não, tu não entendeu isso aqui. Não entendeu? A chave não está na tua mão, a chave está na mão dele. A prosperidade da vida dele não está nas tuas mãos, mas a prosperidade da tua vida está na mão dele. Quando tu honra aquele que está possesso de autoridade na direção de Deus para a tua vida, a tua história muda. Vou avançar, a gente precisa chegar no capítulo 19. Elias agora recebe uma outra ordem. Estão se passando 3 anos. Deus agora fala, agora vai lá e se apresenta a Acabe. Com a cabeça prêmio ele caminha. E caminhando ele vai procurando Acabe. Só que Acabe junto a Obadias, seu mordomo, aquele que poupa 7.000 homens, esconde cavernas e alimenta com pão e água. O cara serve um ímpio, mas ainda é crente. Anda no meio da lama, mas tem as vestes limpas. Trabalha para gente ruim, mas ainda continua crente. Está no meio de quem não acredita, mas ainda continua acreditando. Eu preciso avançar. E quando eles se separam a buscar alimento para os animais, ele se depara com Elias. E ele se depara com Elias, se dobra diante de Elias e Elias se levanta. Ele, tu não é Elias, eu sou. Olha só, Acabe te procurou em tudo quanto é canto no reinado, para acabar com a tua vida. Mas em nenhum lugar ele te achou. E Elias, bem claro, direto, ó, avisa Acabe que Deus falou comigo, que chegou o tempo de eu me apresentar a ele. Gente,
Quando o Salmo de número 91 fala que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, tu está guardado no esconderijo do Altíssimo, isso se cumpre, está aqui. Estão procurando para arrancar a cabeça dele e ver a oportunidade, mas está tão guardado em Deus que não acha ocasião para isso. Só para a gente pensar um pouco sobre isso, eu avanço na palavra que eu preciso chegar no capítulo 19. Pode ter muita gente procurando ocasião contra a tua casa, mas se tu está na direção de Deus e guardado em Deus, nem olhar para, nem te achar, te acha. Vai querer, mas não vai achar, porque tu está guardado em Deus. Ele diz, chegou o tempo de me apresentar a Acabe. Ele diz, vai lá e diz para Acabe que aqui eu estou. Obadias fica louco. Não, quer acabar com a minha vida? Vai que Deus te manda para outro canto, e quando eu chego aqui com Acabe, ele não te acha. Ele vai pensar que eu estou mentindo. Aí agora aqui tem uma coisa que é fenomenal para os dias atuais, para a igreja. Me pergunte o que é. Só 2 falou, me pergunte o que é. O crente zelar pela palavra que dá. Ele diz, ó, ele coloca Deus como testemunho e diz, pode ir lá, porque quando voltar aqui eu estarei. Isso é chato, fala ou não? Ih, ficou em silêncio. Vou só pregar para o Mauro. Amém? Hoje a sociedade grita, esperando não só o crente ter a palavra nos lábios, mas na prática. Zélio, eu aprendi algo com meu avô e eu carrego isso para a vida. O crente ele pode não ter nada, o servo de Deus, mas se ele tem a palavra, ele tem tudo. Se ele tem a palavra, ele tem tudo. Não. Vamos avançar. Se chegando diante de Acabe, ele proporciona um desafio. Ele fala, ó, leva todo o povo junto aos profetas de Baal, ao Horebe. Acabe vai e leva. Levando o povo para cima do Horebe, ele propõe um desafio aos profetas de Baal. E qual é o desafio? Ó, aquele que receber o sacrifício, aquele que se manifestar com fogo, aquele que se manifestar como Deus é o verdadeiro Deus. Tudo que Deus está fazendo nada mais é. Não é para proporcionar o ministério de Elias. Deus está usando Elias para glorificar o teu nome e trazer de volta o coração do povo. Porque quando Elias vê o povo reunido, lá no Carmelo, aliás, ele diz assim, até quando vocês vão cochear meus pensamentos? Até quando que vocês vão ficar movidos por oportunidade e não vai entender que é Deus, Deus é Deus? Até quando tu vai ficar sendo movido pelaquilo que te oferecem e você não tem coisas estabelecidas, enraizadas, construídas dentro do teu coração, a saber quem é Deus da tua vida? Sabe o que a Bíblia diz? O povo fica em silêncio. Ficando em silêncio, ele permite que os profetas de Baal façam o primeiro sacrifício. E fazendo o sacrifício, a gente conhece a história, eu não vou me ater ao altar, não vou me ater à água no rego do altar, não vou me ater à oração que desce fogo. Só que tem algo que é importante frisar. Que após Deus responder de forma terrível, espetacular a oração de um servo de Deus, o povo volta a glorificar Deus. Esse é o mal da nossa geração, que só consegue dar glória a Deus se Deus der sinal. Não consegue continuar sendo servo de Deus mesmo com o céu cerrado. Fala ou não? A pandemia que veio sobre todo mundo é um reflexo disso. Naquele tempo Deus usou o céu cerrado para mostrar quem era crente. Dentro do tempo que a gente vive hoje, ele usou a pandemia para mostrar quem é e quem não é. Mas ainda tem muito Elias e muito também profetas que é sustentado por Obadias, gritando, Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda está gritando para trazer de volta o coração do povo. Acabou. Grande vitória no Carmelo. Os profetas de Baal, Astera, Astarote são mortos. Só que agora chega no capítulo, acabou o capítulo 18, agora chega o capítulo 19. O capítulo 19 se inicia com uma ameaça de uma mulher que a gente sabe que ela é esposa de Acabe, Jezabel. E quando o Acabe chega com a cara chorando dentro de casa, porque esse não tem autoridade
e ele gosta de ser manipulado, se você estudar as características da personalidade, do caráter dele, é aquele camarada que age com introjeção para projeção. Só para termo de conhecimento, e a gente avança aqui, para a gente chegar na cereja do bolo. É aquele camarada, e aquela, que quer produzir algo, mas não tem coragem. Aí ele se vitimiza para alguém que é potencializado pela sua personalidade sanguínea, para tomar a atitude que ele quer. É aquele que diz assim, eu não gosto de fulano de tal. Aí o outro diz assim, é mesmo? É, mas olha, toma cuidado. Aí o outro vai lá e se permite ser influenciado pelo que o outro está dizendo e toma atitude em cima. Introjeção e projeção. Mas vamos avançar. Ela dirige uma ameaça sobre Elias. Aí sabe o que Elias faz? Você já conhece a história. Elias sai, não ora, não ouve Deus e vai caminhando em direção ao deserto. Chegando próximo ao deserto, ele abandona o seu moço. Abandonando o seu moço, ele ainda continua caminhando até cansar, caminho de um dia, e senta-se debaixo de um pé de zimbro. E quando ele chega ali debaixo do pé de zimbro, cansado, aí que ele decide falar com Deus. E ele faz uma oração, pedindo a Deus que Deus o mate. Eu poderia fechar a Bíblia aqui e a gente deixar pensando para casa. Mas me explica isso aqui, vê se isso aqui não é loucura. Ele não fugiu de Jezabel? Fugiu para quê? Para não morrer. Sim ou não? Ele fugiu para não, mas agora está no deserto pedindo para morrer? Afinal, ele quer ou não quer morrer? Me explica, gente. Não, ele foge para não morrer. Aí agora ele está debaixo de um pé de zimbro, a caminho de um dia, caminhou, e está pedindo a Deus para que Deus o mate. Afinal, ele sabe o que ele quer? Sim ou não? Conhece alguém assim? Que ele consegue dominar tudo à tua volta. Mas tudo que está à tua volta impregnou tanto dentro dele, que ele agora não tem mais controle sobre si, por tudo aquilo que tentou dominar a sua volta. E agora está perdendo o controle acerca de si mesmo. Tomado pelo medo, pelo pavor, e não por direção de Deus, agora ele vai a caminho de um dia e deixa o seu moço. E segue. A atitude que ele está tomando essa atitude baseada nas suas emoções. E a Bíblia é muito clara que o coração do homem, ele é o quê? Então, ele está tomando uma decisão e uma direção, sendo enganado por si mesmo. E não percebe. Só que é um cara espiritual. Só que está cansado, fadigado. Se você ver do capítulo 17 ao capítulo 19, 3 anos e meio de intensa luta. E o povo não consegue enxergar nele uma necessidade. Não diferente dos dias atuais. Eu glorifico a Deus. E tem gente, em pessoas que vê, em servos de Deus, que vivem ao ministério, vivem ao serviço a Deus, que não só enxergam o serviço, mas enxergam uma alma por detrás disso. Uma alma que às vezes precisa ser tratada, cuidada. Você quer ver uma coisa? Telão muito bonito. Se a gente colocasse aqui agora os nossos pensamentos mais íntimos, será que nós nos olharíamos como estamos nos olhando agora? Sim ou não? Quem vê Elias no capítulo 18, orando, profetizando e orando para que a chuva venha, com os joelhos, com a cabeça entre os joelhos, imaginaria que dentro dele tinha alguém que gritava por socorro. É um cara que no culto o fogo está descendo, está gritando, glória a Deus, aleluia. Mas que no calado existe um Deus que compreende o homem, é o mais íntimo do homem, que o homem mesmo não se conhece, está enxergando nele um cuidado. Você acha que um prédio, ele cai de um dia para o outro? Não. Ele vai apresentando rachaduras. Eu aprendi uma coisa que a gente vai ressentindo, enfiando sentimentos dentro de nós, na ideia que eles morressem, mas não morrem. E uma hora eles vão gritar,
e sair das piores formas possíveis, sem que a gente domine. E tomado pela emoção, ele agora está abandonando o seu moço. Gente que talvez estava disposto a caminhar, estar com ele, independente da situação que ele esteja vivendo. Continua, Paulo. Continua. Quantas vezes a gente tomado pela emoção, quando o cenário profético da oração não está, mas a gente tomado por emoções no dia a dia, a gente está botando para fora da nossa vida gente que está disposto a andar já com a gente até o final. Tem muito casamento, família sendo destruída. Pode ir embora, eu não quero mais você. Você não quer mesmo? Ou você está tomado por um pavor, por um ânimo do momento, e está tomando uma atitude que não se deve? Só que a ira, a raiva passa, mas a atitude gera uma consequência que fica. E às vezes, depois que a gente descansa e a cabeça esfria, está ali a consequência da atitude tomada no campo da emoção, do sentimento, e fugimos da direção de Deus. Estava tudo tão bem, mas daqui a pouco parece que tudo sumiu. Aí agora tem um camarada que está desesperado e desorientado. E não sabe o que vai fazer agora com o que está vivendo. Não tem ideia. Conhece alguém assim? Conhece? E ele faz a oração desesperadora. É uma oração que ele pede a Deus, é para que Deus o acabe. Mas na verdade, Elias, ele quer morrer? O que está acontecendo com ele? Ele só não está sabendo lidar com a vida dele nesse momento. E por não saber lidar, ele agora quer que a vida acabe. Ele não quer morrer. Ele só quer que Deus mude a vida dele. Ele não quer deixar de pregar. Ele quer pregar. Só que ele está cansado. Quem consegue enxergar no outro só produtividade somos nós. Não, tem que fazer. Não, vai lá. Não. Você não vê Deus descendo num raio, dando um sermão a ele. Vamos embora, levanta. Não. Ele vai dormir. Descansa. E ele descansou. Depois que descansou, vem um anjo e serve para ele pão quentinho na brasa, Kaique, água fresca. Alguém já experimentou isso de Deus? Quando a gente merece castigo e Deus nos surpreende com a graça? Não, quando a gente merece um puxão de orelha, mas Deus compreende o teu momento e está dizendo, tu merece, mas eu não te dou. Isso é perdão e graça de Deus. É Deus dar para a gente aquilo que a gente não merece. Eu vou voltar para o texto e vou encerrar. Mas eu preciso falar de um outro personagem que me veio à mente aqui. A mulher de Jó. A mulher de Jó chega para Jó, um duro de lixo, está doente, está sofrendo as mesmas consequências que ela sofreu, e ela pensa que Deus está castigando ele em vida, porque conserva ele em vida com tanto sofrimento. E ela olha para ele e diz assim, olha, se entrega para Deus e morre. Quando ela fala amaldiçoava, se entrega para Deus e morre. Aí sabe o que ele diz? Está louca, mulher? O bem de Deus tu quer e o mal de Deus tu não quer? Você está doida, mulher? Muda o discurso nos teus lábios. Fala para mim. Tudo que a gente viveu, a gente merecia? Você consegue reconhecer algumas questões na tua vida? Que quando tu merecia castigo, Deus foi lá e preparou mesa? Mas quando às vezes a situação foge do nosso controle, a gente grita em desespero? Como uma louca você fala. O bem de Deus você quer, mas o mal, que é o mal que é ditado pelo material que existe dentro dela, não é que Deus seja mal, é ela que coloca Deus como mal. Ela que tem essa interpretação. Deixa eu só explicar isso aqui e eu volto para o texto e encerro. Tem horas que na nossa vida que a gente servir a Deus, a gente tem que entender que servir a Deus não é meritocracia.
A gente já entendeu isso. Porque Deus dá para a gente aquilo que a gente não merece. Sim ou não? Então nem sempre a gente fazendo certo significa que as coisas vão dar certo. Às vezes vão acontecer propósitos de Deus que requer de nós estrutura para suportar momentos de privações e dores. Quem se relaciona com tudo isso é eu e você. Deus se relaciona com propósito. E voltando agora aqui para o texto, terminando, eu glorifico a Deus. Sou testemunha viva disso. E eu glorifico a Deus que Deus não ouve oração de crente desesperado. Você perdeu a oportunidade de sair correndo por essa avenida aí dando glória a Deus. Vou falar de novo. Eu glorifico a Deus que Deus não responde oração de gente desesperada e desequilibrada. Me pergunte por quê? Porque se Ele respondesse, esse templo hoje estava vazio. Se Ele respondesse a oração de desespero, hoje tu não estava aqui. No dia que tu colocou um ponto final porque não estava sabendo lidar com a situação. Eu glorifico a Deus, presbítero Mauro, que Deus não responde clamor. Quando a gente fala, Deus, chega, arranca a minha vida. Não, fica tranquilo, você vai descansar, eu vou te alimentar, depois eu te coloco no trilho. Eu vou cuidar de você e não vou te matar. Eu vou botar em ordem aquilo que fugiu do teu controle. Fica tranquilo, pode gritar em desespero, põe para fora aquilo que tu sustentou muito tempo pelo lado de dentro. Isso vai liberar, pode chorar à vontade. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Isso aqui, meu tempo estourou. Quem de nós aqui ouviria Elias pregando aqui hoje, sabendo que ele pensou em desistir um dia? Quem ouviria Elias sem criticar ele, sabendo que um dia ele chorou porque não sabia lidar? É o profeta do fogo. Eu não estou pregando para gente aqui que é super crente, eu estou pregando para gente que é dependente de Deus. Que sabe que quando chora e clama, existe um Deus que responde, tem um cuidado. Esse Deus está aqui hoje por intermédio do Espírito Santo e dá palavra para cuidar da tua alma. Hoje é para arrancar o grito de desespero de dentro do teu coração. Eu estou pregando para gente que está apto para o serviço, mas só não está sabendo lidar com o momento que está vivendo. Deus hoje arranca o grito de agonia e desespero do teu coração. Se tem gente dependente de Deus, me dá um sinal. Eu sou o primeiro da fila aqui, eu sou o primeiro. Já teve dia que eu disse, Deus, para mim chega. Ele disse, chega para você, mas eu estou aqui para te socorrer. Hoje tem socorro de Deus para tua casa. Se levanta, mulher, se levanta, homem. Tu não para, não desiste, avança. O Espírito Santo de Deus está soprando a minha alma nesse momento. Ele está mudando o rumo de história de gente aqui. Eu digo na autoridade do Espírito, fazendo uso da palavra. Tem muita gente boa que estava se enterrando num buraco, mas existe uma mão e a Bíblia diz que ela está estendida. Eu te levanto, eu te sustento, eu te arranco. Teve um dia, pastorzão, eu dirigi uma congregação, nunca mais me esqueço disso. Minha filha que está ali vai fazer 12 anos, Daniela. Eu passei uma fase na minha vida terrível. Não tenho vergonha, não estou aqui me autodepreciando. Não. Fase terrível. Eu e minha esposa fomos mandados embora por justa causa. Só que antes disso, Deus tinha me dado um sonho. Que um vento passava sobre minha casa e levava todas as telhas. E eu tinha que colocar uma por uma. Em obediência, servindo a Deus, glória a Deus, aleluia. O vento veio. Eu lembro um dia que eu estava no culto cheio, avivado. Eu estava na escada assim do altar. Minha esposa na porta amamentando Daniela recém-nascida. Eu estava vivendo uma fase que tem gente que tem dificuldade de falar, mas eu não tenho. É aquela fase que a fé da gente está lá em cima.
O pote de coalha acaba, mas a gente guarda na geladeira. Que a gente passa assim o pão assim, na fé que ainda vai ter mais ali, né? Só sai o cheiro, mas a gente guarda. Aquele que a gente corta o pão, igual fatia. Um camarada que era chefe de cozinha, trabalhava com outras questões, tinha tudo e tudo, mas Deus decidiu. E glória a Deus por isso. Aprendi muito, não troco, não vendo, nem negocio. Naquele dia era amargo, mas hoje se tornou doce. Tem me formado e me estruturado. De repente minha esposa desmaia na porta da igreja. Quando eu saio da escada do altar e vou caminhando, eu ouço alguém dizer assim: ih, a esposa do presbítero caiu endemoniada. Aquilo entrou como uma faca no meu coração. E eu falei, não, eu pensando comigo, é porque ela não se alimentou direito. A nossa alimentação hoje foi só um pão. Eu pensando, só que eu tinha que explicar aquilo para todos, não. Mas aquilo me machucou. Entramos num carro de uma irmã, ela foi para o UPA, tomando soro. Eu de terno e gravata, com Bíblia debaixo do braço, ela amamentando a Daniela já com soro no braço, tudo bem. E eu em lágrimas. E ela, Rodrigo, para, já está tudo bem. Ela não sabia o vulcão que estava por dentro de mim. Eu estava falando com Deus, nunca mais eu entro na tua casa. Nunca mais eu aceito ninguém falar do teu nome para mim chega. Acabou, doeu demais. Daqui a pouco que eu acabei de falar tudo que tinha que falar em desespero, aí veio a voz mansa. Eu pensei que tudo que tu fizesse fosse para mim. Aí que eu comecei a chorar mais ainda. Mas chorar sabe como? De alegria, dizendo assim: Deus me perdoa, amanhã eu estou lá na tua casa. Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Eu glorifico a Deus, porque Deus não ouviu minha oração de desespero naquele dia. Ele cuidou de mim, me alimentou e tem me alimentado e cuidado até o dia de hoje. Fica calmo, sustenta, Deus é contigo. Aquieta teu coração. Eu quero orar pela tua casa. Posso orar, pastor? Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, mas está recebendo força de Deus. Você está aqui nessa noite, mas está sendo alimentado pela palavra. Tu chegou decidido e tu disse: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Deus tem ministrado ao teu coração, mas só que tem uma questão: isso só acontece na vida daquele que é valente, é dependente de Deus, vence o orgulho e é humilde para dizer: Deus, eu preciso, eu necessito. Se tem gente aqui nesse meio hoje, como eu preciso a cada dia, eu convido a você a sair do teu lugar, que eu quero orar pela tua vida. Isso não te desqualifica como profeta, isso não te desqualifica como homem e mulher de Deus, mas é cura para a tua alma, é libertação, é bálsamo para as tuas feridas. Eu aprendi algo com Deus dentro da palavra. Se é Ele que está aqui e fala entre nós, eu não preciso descer e tocar em você, porque Ele está tocando em você através da palavra. E esse que toca através da palavra, Ele vai te encher com o Espírito Santo nessa noite. Sairás daqui renovado, sairás daqui renovada, empoderado da intrepidez e ousadia da parte de Deus. Ainda tem muita gente que vai ouvir Deus através da pregação que sairá dos teus lábios. Já tem gente aqui recebendo. Ei! Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu estou falando é para gente que tem um chamado grande da parte de Deus. E a palavra que sai dos meus lábios para a tua vida é: não desista, não para, siga em frente, reaja, receba. Tem gente em lágrimas aqui nessa noite. Chora, mas chora na presença de Deus que tem resposta para a tua vida. Ora.
O Espírito está soprando no meu coração nesse momento aqui agora. Laço de morte, sentenças estão sendo quebradas aqui nessa noite. Sentenças estão sendo quebradas essa noite em prol da tua casa e a tua vida. Que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nem troca, é boa, perfeita, para mim, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teu segredo. Não importa conhecer o universo inteiro, nos teus braços existe espaço para mim. Oh Deus,